Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo hoje aqui no canal. Você que tá chegando agora, eu sou Thames Mori, sou teóloga, fico aqui dando pitaco em política, em teologia, e aqui é um canal aberto pra gente discutir ideias, tá bom? E hoje eu quero falar de uma notícia que eu vi do nosso atual governo, que se não fosse trágico seria cômico. Eu vou ler ela pra vocês, vou ler na Folha, tá bom? Na Folha de São Paulo, vamos lá. Lula lança programa para distribuir botijão de gás com custo de 5 bilhões em ano eleitoral. Isso mesmo que vocês ouviram, gente. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva, PT, lançou nesta quinta-feira, dia 4, o programa Gás do Povo, que prevê distribuir botijão de gás de 13 quilos de forma gratuita a 15,5 milhões de famílias cadastradas no CadÚnico e com renda per capita até meio salário mínimo por mês. Com um orçamento de 5,1 bilhões previsto para 2026, o programa funcionará com vouchers que só poderão ser utilizados para a compra do gás. E a principal diferença em relação ao auxílio gás, que hoje distribui recursos em dinheiro a cerca de 5 milhões de pessoas, é que dessa vez será por voucher. Está planejado uma transição entre a modalidade atual e o novo benefício. Está planejado, tá bom? Não está dizendo que vai acontecer. Está planejado. A previsão é que os primeiros botijões comecem a ser entregues em novembro. O programa deve chegar à totalidade das famílias em março de 2026, ano em que o presidente Lula concorrerá à reeleição. Enfim, o lançamento do Gás do Povo aconteceu no aglomerado da Vila da Serra, na maior favela de Belo Horizonte e domicílio eleitoral do chefe MME de Alexandre Silveira. Esse programa está completamente dentro do orçamento da União, diz eles, né? Aqueles que não querem que os pobres sejam tratados com dignidade sempre usam como argumento que isso vai impactar o orçamento, vai aumentar as despesas. Não, o governo do presidente Lula tem responsabilidade fiscal. E aí a matéria continua, acho que não vale a pena eu ler ela toda. Eu vou deixar o link da matéria aqui na descrição do vídeo, se você quiser você acesse e lê. O que me chamou a atenção nessa notícia? O discurso parece bonito. Ah, o nosso presidente está dando gás gratuito às famílias que não têm condição de comprar um botijão de gás. Afinal, um botijão de gás está caro pra caramba e tudo mais. O discurso parece bonito. Mas quando a gente vai olhar os pormenores dessa ação, considerando a economia brasileira do jeito que está, endividada, e considerando a responsabilidade fiscal que eles dizem ter, mas não tem nada, isso não passa de uma medida populista. Isso não passa de uma forma de comprar voto da população mais humilde, da população mais carente, da população mais pobre. E o PT, ele é mestre em fazer isso, em passar medidas populistas em anos eleitorais e quebrar ainda mais a vida financeira de um país que já está quebrado. Quem paga essa conta não é o Estado. Quem paga essa conta sou eu, é você, é a população no geral. Então, de que adianta, fala pra mim, de que adianta a família ganhar um Vale Gás e conseguir comprar 3? As famílias que têm 2 pessoas vão conseguir 3 vouchers e as famílias que têm 3 pessoas ou mais vão conseguir 4 vouchers. De que adianta elas ganharem esses 4 botijões de gás por ano se elas vão ter que pagar R$22 num saco de arroz de 5 quilos? Se elas vão ter que pagar R$20 num saco de 500 gramas de café? Se elas vão pagar R$40 num quilo de carne? De que adianta dar botijão de gás se a família não vai ter o que cozinhar com o fogo que ela vai ter? Porque é isso que acontece, gente. Você vai no mercado hoje, você não sai do mercado com uma compra de menos de R$150 para comprar o básico do básico da semana. Fruta e verdura. Se você for colocar uma compra do mês, então, é R$500, R$600 pensando numa compra básica. Arroz, feijão, óleo, café, uma bolacha para as crianças e uma mistura. É inadmissível isso. É irresponsabilidade isso. E aí eles passam com esse discurso de que nós estamos cuidando dos pobres e quem não concorda não tá nem aí pro pobre, quer que o pobre se lasque. Isso não é verdade. O que a direita defende e o que eu defendo também é criar medidas que dê recurso, medidas que dê soluções a longo prazo. Aí é fácil tirar o Brasil da linha da fome, usando populismo, usando pesquisas compradas,
usando censos comprados. Aí é fácil. Mas e ano que vem? Como vai ficar o orçamento do ano que vem? É isso que eu pergunto. Então, o que acontece? Uma medida populista, é uma medida bonita, é uma medida que dá visualização, é uma medida que dá hype? É uma medida que dá hype, mas é uma medida de irresponsabilidade. E se você é minimamente letrado politicamente falando, você consegue perceber as armadilhas disso. Não precisa ser muito inteligente, não precisa ser expert em política para entender que isso é um tiro no próprio pé. Não adianta dar gás e não dar recurso para essas famílias conseguirem o que comer. Mas o desemprego diminuiu no governo Lula. Em pequena porcentagem o desemprego diminuiu no governo Lula, mas é porque no governo Bolsonaro eles contavam as pessoas que são empreendedores muitas vezes como desempregados. Não é que o desemprego diminuiu no governo Lula, a iniciativa privada diminuiu no governo Lula. Essas pessoas procuraram CLT, porque tá quase impossível você empreender num país como esse. Um microempreendedor, um pequeno empreendedor, rala pra caramba pra ter uma renda de R$1.500, R$2.000 por mês. Tá quase impossível. Então são dados, gente, manipulados. São medidas populistas que levam o Brasil à falência. Eu só peguei o exemplo do gás, não é 5 bilhões que vai levar o Brasil à falência. Mas o gás é só mais um exemplo. Isso aconteceu com Bolsa Família. A ideia do programa Bolsa Família, quando surgiu, era incrível. Só que virou moeda de troca. Virou muleta. Virou voto. E não tira as pessoas da pobreza. O Bolsa Família não tira as pessoas da pobreza. E por que não tira as pessoas da pobreza? Porque o poder de compra do brasileiro tá ficando cada vez menor. Tá ficando cada vez menor. Uma hora, o Bolsa Família não vai ser suficiente. Comparado com a inflação. Comparado com o preço das coisas no mercado. Não será mais o suficiente. E isso é consequência de um populismo irresponsável e barato que os governos de esquerda são mestres em promover. Aí quando eu falo que o julgamento do Bolsonaro é uma grande cortina de fumaça, é justamente sobre isso que eu tô falando. O governo está condenando um golpista, o governo puniu as pessoas que foram lá tentar golpe de Estado, aquelas senhoras terroristas com bombas de batom na mão, e agora o governo tá dando gás pra gente. Olha que discurso lindo. Faz uma compra no mercado com o dinheiro do Bolsa Família e paga, sei lá, uma conta de luz pra ver se dá. Não dá. Não dá. O brasileiro precisa acordar em relação a essas medidas populistas. Nós precisamos acordar em relação a isso. E a mídia divulga isso como se fosse um grande feito do governo. Porque agora 15 milhões de famílias usavam lenha para cozinhar e dessas 15, 5 milhões estavam ali na margem da pobreza e agora essas famílias não vão mais precisar usar lenha para cozinhar. Elas vão ter o que cozinhar? É isso que eu te pergunto. Elas vão ter o que cozinhar? Ou vão viver de macarrão e cebola? E olhe lá ainda, porque até isso tá ficando caro. Esse é o meu recado de hoje, gente. Ver esse tipo de ação me revolta. Me revolta porque isso é brincar com a dignidade das pessoas. Isso é brincar com a vida das pessoas. Medidas populistas como essa é usar da pobreza como escala, como ponte para a política. Políticas assim se alimentam do pobre. É por isso que a pobreza não diminui, é por isso que a pobreza não acaba, é por isso que eles não estão interessados em acabar com a pobreza, porque eles se alimentam da pobreza. Esse tipo de política populista dessa forma só gera resultado positivo no início. No início, mas a conta chega. A conta chega para todos. Não é só para os ricos, não, para os classe média, não. A conta chega inclusive para essas pessoas pobres que não têm o dinheiro para comprar o botijão de gás. Elas também vão pagar essa conta. É por isso que não funciona. É por isso que a máquina uma hora trava. É por isso que uma hora a economia quebra. É por isso. Por políticas como essas.
e que por causa de um discurso, de uma mídia vendida, é passado como se fosse bom, como se o Lula fosse o herói, o senhor da pobreza. Ele é, sim, o senhor que se alimenta da pobreza. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Fica aí essa reflexão, que sejamos gratos, né, pelo que temos, que sejamos gratos àqueles que têm condição de comprar um botijão por ter condição de comprar um botijão, e aqueles que não têm, abre o olho. Abre o olho porque o governo quer te usar. O governo não quer te alimentar, não. Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aí o que você acha dessa medida do presidente Lula, no nosso pudim de cachaça. E aí me conta aqui nos comentários que eu quero te ouvir, tá bom? Até mais.